Durante muito tempo, acreditou-se que o autismo era um problema psicológico, provocado pela relação pouco afetiva entre mãe e filho, o que trazia muita culpa para as mulheres e dificultava ainda mais as relações familiares. Atualmente, sabe-se que o autismo é uma disfunção neurológica que afeta a sociabilidade, a linguagem, a capacidade lúdica e a comunicação. Apesar de não ter cura, a criança que recebe tratamento precoce tem mais chances de desenvolver a linguagem, integrar-se socialmente e frequentar a escola regular. Aceitar as diferenças, trabalhar as dificuldades e limitações e derrubar os preconceitos são pontos de partida para o aumento da qualidade de vida das pessoas com autismo. O autismo é um problema biológico, ele não é psicológico, onde uma criança apresenta alterações no desenvolvimento, quer dizer, foge do desenvolvimento normal, e essa criança vai ter dificuldade para se comunicar, seja através de gestos ou para começar a falar, pode atrasar. Ela vai ter dificuldade para brincar e se socializar com crianças da mesma faixa etária, e tem uma forma de brincar ou uma forma de mexer com os objetos que é repetitivo. É uma criança que alinha os brinquedos ao invés de dar função aos brinquedos, que às vezes tem movimentos repetitivos com as mãos, tem hábitos repetitivos, que é sempre andar no mesmo lado da calçada, ou é muito metódica, não gosta de novidade. Esse conjunto de sintomas, né, de observações, é o que a gente chama de autismo. Há 20 anos atrás, você falava em autismo como sendo uma coisa grave, crianças que não falavam, que tinham um retardo mental associado. E aí os trabalhos foram mostrando que, considerando aquele tripé da dificuldade social, de comunicação e do brincar repetitivo, você tem um leque muito maior de comportamentos do que só os casos graves. E aí se criou esse conceito de espectro autístico, que seria um espectro de severidade, onde você tem desde crianças que não falam, com comprometimento mais severo, até pessoas e crianças que vão crescer e virarem pessoas mais leves, que podem estar numa faculdade, que vão se profissionalizar, mas que mantêm a essência da dificuldade de comunicação, de pouca sociabilidade e às vezes uma falta de malícia. Um dos marcos considerado mais fiel é estar apontando com 12 meses, né? Mas esse é um marco, já na verdade uma criança que com 8 meses não mantém um bom contato ocular, que com 12 meses você chama, a criança não te olha, que ela não aponta, né? Que ela não sorri de volta, que ela não tem aquelas brincadeiras que um bebê de 6, 8 meses já tem de esconder, aparecer, que se você cobre o rostinho ela ri quando você aparece. Na verdade é a falta da interação social e a falta de interesse nas pessoas. A gente tem certeza que, primeiro, o diagnóstico precoce muda a história de vida dessa família e dessa pessoa. Então, o ideal é que a gente faça um diagnóstico de autismo quanto antes. Se a mãe e a família têm essa percepção de que alguma coisa está errada, insiste com o pediatra, porque essas colocações de cada um tem o seu tempo, vamos esperar, isso não é nada, vai dar tudo certo no final, muitas vezes atrasa imensamente o início do tratamento e o prognóstico final. No Brasil, há em torno de 1 milhão de casos de autismo. Crianças com autismo têm dificuldades para compreender a linguagem e as emoções. Isso não significa que elas não gostem de carinho ou de conviver com outras pessoas, desde que respeitados os seus limites. Eu não sei o que é autismo. Não sei o que é autismo. Quem tem autismo é uma pessoa que vive num mundo próprio dela. Uma deficiência mental e física também, né? Pessoas que têm problema de cabeça, né? É uma pessoa recluída, quieta no seu canto, assim. Não conheço ninguém que tenha autismo. Não tenho ninguém conhecido, assim. Por que tem, como é que vem, como lida com isso. Especificar como é que a gente descobre que uma pessoa tem essa doença. Pessoas com autismo são super inteligentes? Existe um pequeno percentual que pode ter uma inteligência acima do normal, mas a maior parte não. Autismo é um tipo de retardo mental? Você pode ter pessoas com autismo e com retardo mental, mas não é um tipo, é outra situação. Crianças com autismo têm mundo próprio? Na verdade, elas não têm recurso para funcionar no nosso mundo. Para quem olha de fora vai achar que isso é um mundo próprio. Mas isso não é uma escolha, eu estou confortável aqui no meu mundo. É uma falta de recurso para processar as informações do mundo, para entender a intenção dos outros, para entender a linguagem, para se comunicar. Então não é uma escolha de um mundo próprio. É uma incapacidade naquele momento, uma impossibilidade de funcionar no mundo geral. Que bem trabalhada, ela vai ficar muito feliz de poder ter acesso a outras coisas. Existe remédio para autismo?
O que tem de remédio atualmente são remédios para o que não estiver funcionando bem, mas não é para o autismo. O que trabalha e melhora o próprio autismo, o que trata o autismo são as terapias e as intervenções educacionais. E a gente conta com terapeutas de diferentes áreas. Pode ter terapeuta da área de psicologia, da área de fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, educadores especializados nisso. Mais importante de qual a área de formação dessa pessoa é o que ela vai fazer. Então, toda a terapia do autismo é para você resgatar esses primeiros passos que são os essenciais para que o resto venha. Quais são eles? Prestar atenção em conjunto com alguém, ter motivação social, ter imitação, e você tem vários métodos e formas de conseguir esse primeiro passo, e esse primeiro passo é essencial. Agora, abre e fecha. Isso! Hoje em dia, as terapias do Guilherme são com 2 fonoaudiólogas. Uma vem em casa, ela segue uma abordagem conhecida como Sunrise. Para o trabalho de fonoaudióloga, ele é muito bom, porque ela segue os interesses dele. Ela segue o que ele está a fim de fazer e ele fica altamente motivado para essas interações com ela, e isso propicia que ele vá vocalizando mais e mais. A outra fono ele vai só uma vez por semana, é um trabalho conhecido como método Padovan, e é um método de reorganização neurofuncional. Ele retoma etapas do desenvolvimento através de movimentos, através do corpo. E na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Guilherme participa de uma pesquisa junto com outros 2 meninos que também têm autismo. E nessa pesquisa elas já estão em fase de avaliação de um aplicativo que é basicamente uma prancha assim, só que tem outras funções, além da simples solicitação de alimentos ou de lugares que ele quer ir. E ele vai lá uma vez por semana, ele adora ir na URGS, até porque tem esse contato com os outros amigos. A gente faz programas às vezes até fora da URGS, né? O SCALA a sigla significa Sistema de Comunicação Alternativa para Letramento com Autismo, e o aplicativo tem um funcionamento bem simples. Ele tem 3 grandes módulos: o módulo prancha, o módulo história e o módulo comunicação livre. A ideia dele é que o adulto ou a criança possa montar suas próprias pranchas para comunicação e ele sintetizar por uma voz artificial a fala, mas principalmente poder desenvolver histórias, né, e criando simbolizações com a criança. Na verdade, o aplicativo é parte de um sistema maior que envolve o programa de computador e um conjunto de estratégias e de ações de aprendizagem. Nós vamos às casas das famílias ensinar as famílias como elas precisam ou podem proceder, utilizando comunicação alternativa de alta tecnologia, como computador ou tablet, ou se no caso da família não ter condições, pode utilizar a baixa tecnologia, que é utilizar ela no formato de papel, impresso, figura. Tanto a família quanto a escola têm um grande poder no acompanhamento e no auxílio de uma criança com autismo. De que modo? Reconhecendo que ela tem características singulares, reconhecendo que ela tem necessidades que não são as mesmas necessidades de outras crianças, mas ao mesmo tempo que a partir desse reconhecimento não fazendo com que ela permaneça prisioneira dessas suas características. Então é um duplo jogo de acolher e ao mesmo tempo auxiliar para que ela rompa essas barreiras. A introdução progressiva de situações novas deve ser feita tanto pelos professores quanto pelos familiares para que esse deslocamento da criança aconteça. Os nossos objetivos principais são sempre desenvolver o brincar da criança, essa interação, né? Essa resposta àquilo que o meio solicita, tornar a criança mais interativa. A gente tem que direcionar o tratamento que a gente faz para aquele pedacinho que eles conseguem fazer e tentar ir ampliando, para que as respostas sejam cada vez mais adaptativas, mais significativas. Até onde você espera que o Guilherme possa chegar? Eu espero que ele atinja todo o potencial que ele tem.
E isso, embora já esteja programado, ele já nasceu com uma neurologia, né? Ninguém pode me dizer qual é. Nenhum especialista, nenhum exame pode me dizer qual é o potencial que o Guilherme vai atingir. Eu vou trabalhar para ele atingir o máximo dele. A família é a figura central, né? As famílias têm que se unir para conseguir os seus direitos, para uma dar força para a outra e também para gerenciar o trabalho dos seus filhos. Às vezes você está numa escola que nunca teve outra criança, que não conhece nada disso, e a família muitas vezes é quem leva a literatura, quem leva conhecimento à escola. Então, a família... Ela é a figura ativa, ela não é passiva que só leva às terapias. Ela é um organizador profundo do tratamento da criança. 2, eu tiro 2. 1, 2. Parou para jogar videogame. Volte. 4 casas, meu Deus. 1, 2, 3, 4. Se deve esperar tudo de um tratamento de autismo, porque, na verdade, a gente hoje em dia sabe que tem um percentual pequeno, ao redor de uns 10% das crianças que são diagnosticadas com 2 anos, que vão deixar de estar dentro do espectro autístico. 10% não é muito, mas cada família e cada cliente a gente tem que achar que é aquele que é o 10%, porque o trabalho ele funciona de outra forma se você tiver essa certeza que é o seu que vai melhorar. Então você tem um pequeno percentual que sai do espectro autístico e você tem um grande percentual de uns 75%, 80% que melhora imensamente. Então você tem uma criança que pode começar como não verbal e acabar os dias numa faculdade. Então a gente tem que esperar tudo do tratamento de autismo, mesmo sabendo que tem um pequeno percentual que nunca vai vir a falar e que tem crianças que junto com o autismo tem um retardo mental que vai atrapalhar essa evolução, mas o que a gente sabe da literatura médica de hoje é que você, quando a criança é pequena, não tem como saber quem vai evoluir bem e quem não vai evoluir bem. Então você bota todas as suas fichas de energia e a tua aposta em cada criança que você atende, achando que essa é a criança que vai evoluir muito bem. Camila, o autismo, ele precisa ser reconhecido, né? Precisa ser diagnosticado. Então, a gente ainda vê nas comunidades, talvez mais periféricas aos grandes centros, na minha experiência, ainda pouca prática da boa puericultura, né? Desde o nascimento, acompanhando os marcos de desenvolvimento neuropsicomotor, né? Observando se a criança sabe sorrir, se a criança olha nos olhos da mãe. Vendo isso pouco, é claro que vai passar batido as crianças que têm um atraso importante nisso. E aí a gente vai estar perdendo tempo no diagnóstico do espectro de autismo e no estímulo, né, no tratamento dessas crianças. Mas ao mesmo tempo também é importante que os pais estejam atentos a esse desenvolvimento, né? Que observem qualquer regressão no desenvolvimento, nas habilidades que já foram adquiridas, né? O diagnóstico precoce, na verdade, permite que os pais possam já começar a estimular essas crianças, né? Para que aos poucos elas possam ir conseguindo, dentro dos seus limites, claro, um pouco de autonomia. Ser saudável é não ficar correndo atrás de um milagre, é presenciar o milagre que é a vida do dia a dia. Ser saudável para nossa família é buscar esse equilíbrio, é um trabalho constante, é saber fazer das adversidades um aprendizado. Quer indicar o programa para alguém? Ele está disponível em nosso site tvbrasil.ebc.com.br/ser saudável.